O momento atual pede distanciamento, mas estaremos juntos de outra maneira, unidos para superarmos essa crise. Cada um de nós tem um papel fundamental no combate ao novo coronavírus. A Bracell, por exemplo, adotou uma série de medidas para proteger o nosso bem mais valioso, as pessoas. Mudamos nossas rotinas para reduzir ao máximo o número de pessoas em nossas instalações e garantir o distanciamento social. Liberamos todos os colaboradores que compõem os grupos de risco para trabalhar de casa e adotamos o revezamento daqueles fora desse grupo. Novos horários para as equipes de turnos foram criados e aumentamos nossa frota de ônibus para transporte. Além disso, todos têm a temperatura medida no acesso às nossas instalações. Ampliamos o horário de funcionamento do refeitório e reorganizamos as mesas para evitar aglomerações. Não recebemos mais visitas ou participamos de eventos, mas para continuarmos conectados, criamos alternativas de reuniões virtuais. Mas produzimos celulose e celulose solúvel. Essas matérias-primas essenciais compõem produtos do dia a dia, a exemplo de embalagens, máscaras cirúrgicas, cápsulas de medicamentos e até mesmo alimentos. Para garantir que esses itens não faltem, alguns colaboradores continuam trabalhando em nossas instalações. Eles estão aqui por você, por cada um de nós, e para protegê-los, nossas fábricas, operações florestais e nossa obra de expansão estão funcionando em esquema de segurança máxima. Reforçamos incansavelmente as orientações relacionadas à higiene, a exemplo de lavar as mãos, uso de máscara obrigatório e distanciamento social. Lave as mãos com frequência, use máscara ao sair de casa, respeite o distanciamento social e, se puder, fique em casa. Somos Bracell, somos cuidado e estamos juntos nessa. Pode ir. Olá, bom estar aqui com vocês. Quer dizer, para mim é muito diferente. Estou acostumada a estar no espaço teatral, com o público bem à frente, não é? Mesmo que seja televisão, tem um texto para dizer, aqui eu estou improvisando, falando eu mesma,
com vocês, sem ouvir o que vocês vão me perguntar, mas estarei à disposição. Quando faço cinema também, é com uma história fixa, com um texto, com o diretor. Aqui não, aqui sou eu. Aqui dentro da minha sala, aqui é aconchegante, na minha casinha aqui em São Paulo, meu apartamento, para conversar com vocês. Feliz por estar conversando com vocês dentro de um teatro, uma casa de espetáculos, uma casa para o uso da imaginação, da criatividade e falar de mim, inevitável, né? Então, provavelmente vocês sabem um pouco da minha vida, né? Nos últimos mais de 60 anos fazendo teatro, cinema e televisão, eu sempre contei, eu gostei de contar para o público que o teatro é a escola do ator. Por isso que eu estou contente de estar aqui com vocês dentro do teatro. É a escola, o teatro e a televisão já é outra coisa. E eu confesso a vocês que não estou muito acostumada com essa tecnologia toda. Eu consegui entender um pouco de WhatsApp, de Instagram, a meu respeito, sem vocês estarem me perguntando, mas de todo jeito, vamos lá. Então, eu já expliquei que são mais de 60 anos de experiência com teatro, cinema e televisão, e que, para mim, é muito estimulante estar conversando através de uma associação, né, de incentivo à cultura, Associação Lençoense de Incentivo à Cultura. Lençóis Paulista tem um teatro finalmente, né? Graças ao esforço de uma brava mulher, vamos falar das mulheres aqui, né? De repente, uma mulher na política que não é só enfeite, mas sim atuante, que gosta de agir, de apoiar a PAI, apoiar os protetores contra o problema do câncer e apoiar principalmente o teatro, onde a gente pode falar de fantasia, de criatividade, num momento tão importante como, por exemplo, a gente pode falar de censura, né? Dá para mostrar para vocês um pouquinho de experiência minha em censura. É um livro que eu tenho, mais ou menos biográfico, não fui eu que escrevi, não, mas eu rascunhei. Essa atuação aí foi anos 68, mais ou menos, veja vocês, hein? 1968, 69, no Rio de Janeiro, né? Era uma greve de 3 dias e 3 noites ininterruptos nas escadarias dos teatros. Olha aí o teatro. Teatro Municipal do Rio de Janeiro, Teatro Municipal de São Paulo, a greve de todos os teatros parados em função da censura. Então, era pela cultura, contra a censura, pela cultura. Nós vamos continuar sempre lutando juntos por isso, não é verdade? Porque a arte tem que ser mostrada de maneira completamente livre, em todos os sentidos, com toda a criatividade. Então, o que eu posso fazer para vocês que possa interessá-los bastante? Sim, claro, falar principalmente de Lençóis Paulista. Nossa, eu tenho uma vontade de conhecer a cidade, eu estou imaginando assim, né? E pesquisando para poder conversar com vocês sobre todas as histórias daí, né? Conversar sobre um autor, né, ilustre como Orígenes Lessa. Meu Deus, saiu de Lençóis Paulista e foi membro da Academia Brasileira de Letras, né? Escreveu tanta coisa bonita. Ele deu até à cidade o apelido de Cidade do Livro, né? A criação da biblioteca. Nossa, como é importante tudo isso. Quer dizer, nós podemos conversar sobre isso com vocês daqui a pouco, se vocês quiserem interferir e a gente discutir alguma coisa. Mas eu vou aproveitar primeiro para fazer uma homenagem ao grande criador da liberdade artística, ao grande autor que estaria juntinho com Orígenes Lessa e que eu tive a oportunidade de trabalhar em 2 ou 3 espetáculos
adaptados por ele, peças americanas ou inglesas, né, estrangeiras, com a adaptação dele. Esse autor chamado, esse gênio chamado Milor Fernandes. Então eu guardei para vocês hoje um pequeno monólogo de um texto que eu tive a felicidade, eu tive a sorte de ser convidada para fazer, que foi um espetáculo chamado Antígona. Eu fui assistir a Antígona da Andréa Beltrão, essa atriz que eu gosto muito do trabalho dela, em homenagem à Andréa aqui, e tive a oportunidade de dizer que eu fiz a Antígona nos anos difíceis, esses anos que nós vimos agora, os anos 68, 69, graças à coragem do José Renato, do Teatro de Arena. Minha história de teatro começou com o Teatro de Arena. Eu tenho alguma coisa importante para... Eu vou misturando os assuntos, mas eu volto já já. É que o Teatro de Arena, foram 2 anos fazendo teatro, não tinha casa de espetáculos, o teatro a toda volta, mas o José Renato lutou e quando eu comecei a participar dos espetáculos, o meu lado de bailarina ele aproveitou e conseguiu uma peça francesa, do teatro bem vanguarda, que chamava Uma Mulher e 3 Palhaços. Posso até mostrar para vocês algumas fotos do que aconteceu com o Teatro de Arena, que foi para o Teatro de Arena conseguir finalmente ter a sua sede, que é a mesma que está lá até hoje, Teatro de Arena Eugênio Puzet, um grande mestre, e nós tivemos a oportunidade de fazer o espetáculo Mulher e 3 Palhaços. Mostra eu aí, porque quero mostrar, olha a bailarina aqui, né? E aí os 3 palhaços juntos, apresentando-se a convite do presidente da República, era o Café Filho. Mandaram buscar gente de aviãozinho da FAB. E nós fomos fazer a peça lá no Rio de Janeiro. Saímos de São Paulo, né? Saímos de Lençóis Paulista para o Rio de Janeiro. E então, graças a essa popularidade, ao sucesso desse espetáculo, é que o curador do Arena conseguiu um espaço para construir a sede, essa que está lá até hoje, Teatro de Arena Eugênio Puzet, outro grande mestre. Então, Antígona. José Renato, no meio da carreira, corajosamente escolheu Antígona em adaptação do Milor Fernandes. Bonito espetáculo, viu? A Andréa fez bonito e acho que também deve ter feito bonito, mas o que eu guardei para sempre foi o prólogo, que conta a história do que é essa peça, Antígona, do Sófocles, nossa, um autor de 1000 e tantos anos atrás, né? Então, o Milor escreveu o prólogo, não era a minha personagem que dizia o prólogo, não. Era o Leonardo Vilar, que interpretava o poderoso Creonte, né? O rei, o vilão da história. Ele que dizia esse prólogo, mas eu ficava atrás da cortina esperando, eu de Antígona, queria tanto dizê-lo que até hoje eu não perco a oportunidade e digo, como eu fiz a convite da Andréa Beltrão e como eu faço agora para vocês. Então, o Milor escreveu o prólogo que resume a história. Ele começa mais ou menos assim. Ao cidadão grego de 1000 e tantos anos atrás, o que lhe importava ouvir de novo, fazer de novo não era a velha história, era a palavra nova do poeta. Então, colocando o cidadão de hoje atento aí, à espera, em pé de igualdade com o ateniense de faz tantos séculos, lhe damos um resumo da espantosa história. Creonte, rei de Tebas, vinga-se de Polinices, sobrinho e inimigo. Antígona, irmã de Polinices, enfrenta o rei, é condenada à morte. Émon, filho do rei, noivo de Antígona, rompe com o pai. E assim a história avança em luta fratricida, ódio mortal, violência coletiva, tudo pago por fim naturalmente
com a escravidão do povo na derrota final. Não sabemos bem que ninguém aprendeu muito com essa história de Sófocles, e cansativamente elas repetiu nos mais de 2.400 e tantos anos que se passaram, como ânsia de Brutus, cruz de Cristo, Heil Hitler, Lumumba esquartejado, Che Guevara nas montanhas. Não, há sempre duas faces na mesma moeda. Cara, um herói, coroa, um tirano. Algo mudou, bem sei, a ambição mudou de traje, a guerra de veículo, o poder de método. O mundo girou muito, o homem mudou pouco. Mas repetir uma história é nossa profissão, é nossa forma de luta. Assim vamos contar de novo e de maneira bem clara. E eis nossa razão. Ainda não acreditamos que no final o bem sempre triunfa. Mas começamos a crer, emocionados, que no fim o mal nem sempre vence. O mais difícil da luta é escolher o lado em que lutar. Então vejam esse resumo que o Milor Fernandes escreveu desse texto de Sófocles, imaginem vocês, né? E que fala sobre atualidade, né? A nossa luta para diminuir a desigualdade social da nossa pátria, né? Que seria um ideal de todos nós, né? Enfim, eu já contei isso para vocês sobre Antígona. Tem uma pergunta aqui já. Uma pergunta. Ah, que bom, tem participação. Vou tomar uma aguinha enquanto isso. Da Ana Maria Rosaki. Ela quer saber qual a vilã você mais gostou de fazer. Ah, que bom que você perguntou isso, porque aí eu tenho uma outra homenagem para prestar. Porque aquela eu prestei ao Milor Fernandes, né? Vilão. Dos vilões que eu fiz, nossa, eu fiz alguns terríveis. Claro que foi a Maria Altiva Pedreira de Mendonça Albuquerque, não é? Porque era terrível essa personagem, mas, enfim, era uma personagem genialmente criada pelo autor, né? Aguinaldo Silva, esse nordestino, cheio de talento, né? Parceiro do Orígenes Lessa, e que criou essa personagem que criticava e ironizava essa mania do inglesismo, né? Por exemplo, a gente fala delivery. Por quê? Não podemos fazer entrega? Entrega a domicílio? Essa mania desse inglesismo, né? Da gente não levar a sério a nossa língua, o brasileiro, o português do Brasil. Laranja Lima, nossa, essa vilã era terrível também, só que ela não era tão divertida quanto a Maria Altiva Pedreira de Mendonça e Albuquerque. Eu punha muito humor nessas maldades, então dava para eu me divertir com isso. E todo esse assunto me dá a oportunidade de homenagear mais uma pessoa importante da nossa cultura, que surgiu no Teatro de Arena. A geração seguinte à nossa do Arena, que foi a geração responsável pela dramaturgia brasileira, os primeiros grandes textos de autores brasileiros, né? Então ele se chama Plínio Marcos, e ele criou algumas peças maravilhosas, e ele escreveu uma declaração de amor ao trabalho do ator. Imagino que vocês dentro de um teatro devem ter muitos atores aí também, então vamos ver o que o Plínio Marcos disse em homenagem ao ator, principalmente ao ator que tem que fazer grandes vilões. Ele escreveu assim e disse assim: amo o ator nas suas desesperadas alucinações. Não, eu me atrapalhei toda, tá vendo? Deixa eu me concentrar que eu vou.
É um ator no desespero da sua insegurança, quando ele, como viajor solitário, sem a bússola da fé ou da ideologia, é obrigado a vagar pelos labirintos da sua mente, procurando no seu mais secreto íntimo afinidades com as distorções de caráter de seu personagem. Amo o ator por se emprestar inteiro para expor os aleijões da alma humana, com a única finalidade de que o público se compreenda, se fortaleça e caminhe no rumo de um mundo melhor, a ser construído pela harmonia e pelo amor. Salve, Plínio Marcos. Obrigada pela sua obra, né? Obrigada, Eurígenes Lessa, pela sua obra. Daqui a pouco quero prestar uma homenagem especial a ele. Mas eu aceito a oportunidade de conversar mais com vocês. Alguma pergunta aí, assim eu bebo um pouquinho mais de água. É água mesmo, hein, pessoal? Tem um comentário aqui do Luiz Antônio Fracaroli. Ele disse que foi a primeira peça que assistiu com você foi o Blackout, e que já era com a Regina Duarte ainda. Pode falar, vai falar. A Regina estreou em teatro com essa peça. Essa peça, inclusive... Bom, primeiro eu quero dizer que eu estou com um grande assistente aqui. Esse assistente ele é responsável por... mas também porque nós vamos cantar juntos no final desse nosso papo. Agora, podemos cantar agora? Já? Já, desde já, mas eu vou prestar homenagem ao Eurígenes Lessa. Deixa a surpresa. Depois, por final? Isso. Então tá bom. Então... Estamos aqui com o violão. Vamos fazer... tocando em frente de dois gênios chamados Renato Teixeira e Almir Sater. Vai. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, e é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro, levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou. Estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, e é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, e é preciso a chuva para florir.
ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história, cada um de nós carrega esse dom de ser capaz de ser feliz. Ser feliz, é isso, esse é o nosso objetivo, né? Todos nós aqui. Boa. Então, eu errei algumas coisas do texto, mas Não, depois a no gente vai ensaiar finalzinho, não, tá direitinho, ótimo. né? Bom, então, nós vamos voltar para o assunto teatro. Estamos dentro do teatro, né? Uma mulher brava, mulher, Adélia Lorenzetti, né? Que mulher de político, de prefeito, mostrou que ela sabe fazer política melhor que ainda, né? Apoiando a PAI, apoiando as associações que lutavam contra o câncer. E então eu vou falar sobre uma personagem que eu fiz que tem muito a ver com Origens Lessa, com o que eu quero ler para vocês do Origens Lessa, que eu achei tão bonito, essa homenagem que eu quero prestar a ele, né? Responsável pela biblioteca, daí pelo fato da cidade de Lençóis Paulista também ser conhecida como cidade do livro, né? Então, esse conto que foi escolhido, nós escolhemos juntos, me lembrou muito justamente o espetáculo, um dos mais difíceis que eu fiz, homenagem ao Antunes Filho, um dos meus grandes mestres. Oh, meu Deus, que maravilha! Antunes, obrigada por tudo. Antunes nos deixou recentemente, mas fica conosco para sempre. A direção dele era genial, num espetáculo que a gente chamou de Blackout. O original era um texto americano, o texto original era Espere o Escurecer, né? Ou Espere o Clarear, eu diria. Se chamava Blackout, foi um enorme sucesso, estreou a Regina. Nós fizemos alguns meses de São Paulo, quase 9 meses de São Paulo, a época que a gente fazia espetáculo de terça a domingo, com 2 sessões no sábado e 2 no domingo. E depois fizemos o Rio de Janeiro, mais 4 meses, foi justamente anos 68, 9, quando aconteceu aquela greve, né? Isso aí são ensaios da olha, o Geraldo Del Rey, maravilhoso, aí vai a nossa homenagem ao Geraldo também. E era um texto policial, uma peça muito bem escrita. E o espetáculo era bonito, o público amava. Nossa, sabe o que aconteceu? Na época, os produtores, que era o John Herbert pai, e o próprio Antunes Filho, devido ao grande sucesso, eles resolveram dar um espetáculo de presente para o público. O público poderia vir, era de presente. A fila do público deu volta nos quarteirões, tivemos que fazer 2 espetáculos para o público, com todo prazer, com todo amor, com o mesmo prazer que eu estou aqui conversando com vocês. Então, vamos ao tema que Origens Lessa abordou com tanto ou maior maestria que o texto do Blackout, né, que fala sobre quando a gente espera o escurecer, ou de preferência o clarear. Ele escreveu: Maria Alice abandonou o livro onde seus dedos longos liam uma história de amor. Em seu pequeno mundo de volumes, de cheiros, de sons, todas aquelas palavras eram a perpétua renovação dos mistérios em cujo seio sua imaginação se perdia. Esboçou um sorriso. Viu? O relógio está até tocando para comemorar o sorriso. Esboçou um sorriso. Sabia estar só naquela casa que conhecia tão bem, em seus mínimos detalhes. Casa grande de vários quartos e salas, onde se movia livremente, as mãos olhando por ela,
o passo calmo, firme, se movia livremente, firme e silencioso, casa cheia de ecos de um mundo não seu, mundo em que a imagem e a cor pareciam a nota mais viva de outras vidas, de ilimitados horizontes. Como seria a cor e o que seria? Conhecia todas pelos nomes, dava com elas a cada passo nos seus livros, soavam aos seus ouvidos a todo momento, verdadeira constante de todas as palestras, era com certeza a nota marcante de todas as coisas para aqueles cujos olhos viam, aqueles olhos que tantas vezes palpara com inveja calada e que, se assustados, palpitantes de vida, sob seus dedos trêmulos que diziam ser claros. O que seria o claro, afinal? Algo que aprendera que há muito ser igual ao branco, branco ou mesmo que alvo, característica de todos os seus marca dos amigos da casa, de todos os amigos, algo que os distinguia dos humildes serviçais da copa e da cozinha, às vezes das entregas do armazém. Conheci o negro pela voz, o branco pela maneira de agir ou falar. Seria uma condição social? Seguramente. Raramente se enganava, agora já sabia. Nas pessoas, sabia. Às vezes pelo olfato, outras pelo tom de voz, quase sempre pela condição. Embora algumas vezes, e aquilo a perturbava, encontrasse também a cor social mais nobre no trato das panelas e na limpeza da casa. Nas paredes da idade, quando se falava no negro das pessoas, que envolvia sempre a abstração deprimente da fealdade, o mesmo negro nos gatos, nos cavalos, nas estatuetas, vinha sempre conjugado a ideia de beleza que ela sabia haver numa sonata de Beethoven, numa fuga de Bach, numa polonese de Chopin, na voz de uma cantora, no gesto de ternura humana. Que seria a cor? Detalhe que fugia aos seus dedos, escapava ao seu olfato, conhecedor das almas e dos corpos, que o seu ouvido apurado não aprendia, e que era vermelho nas cerejas, nos morangos, em certas gelatinas, mas nada tinha em comum com o adocicado de outras frutas e se encontrava também nos vestidos, nos lábios. Seriam os seus vermelhos também? E convidariam ao beijo, como nos anúncios de rádio? Em certas cortinas, naquele cinzeiro áspero da mesinha do centro, em determinadas rosas, e havia brancas e amarelas, na pesada poltrona que ficava à direita e onde se afundava feliz para ouvir novelas. Que seria a cor que definia as coisas e marcava os contrastes, e ora agradava, ora desagradava. E como seria o amarelo para alguns, padrão de mau gosto, mas que tantas vezes provocava entusiasmo nos comentários do mundo, onde os olhos viam, e que seria ver, era o sentido certamente que permitia evitar as pancadas, os tropeções, sair à rua sozinho, sem apoio de bengala, e aquela inquieta procura de mãos divinatórias que tantas vezes falhavam.
Era o sentido que permitia encontrar o bonito sem tocar, nos vestidos, nos corpos, nas feições. O bonito, variedade do belo e de outras palavras sempre ouvidas e empregadas e que bem compreendia, porque podia sentir na voz e no caráter das pessoas, nas atitudes, nos gestos humanos, no rêve d'amour que ela executava ao piano, enfim, muita coisa mais. Ver era saber que um quadro não constava apenas de uma superfície estranha, áspera e desigual. Não, sem nenhum sentido para o seu mundo interior, por vezes bonita ao seu tato, nas molduras, mas que para os outros figurava casas, ruas, objetos, frutas, peixes, panelas de cobre, tão gratas aos seus dedos, velhos mendigos, mulheres nuas, em certos casos, mesmo para os outros, não dizia nada. Claro que via muito pelos olhos dos outros, sabia onde ficavam as coisas e seria capaz de descrevê-las nos menores detalhes. Conhecia-lhes até a cor. Se lhe pedissem o cinzeiro vermelho, iria buscá-lo sem receio. E sabia dizer, quando tocava em Ana Beatriz, se ela estava com o vestido bege ou com a blusa lilás. E de tal maneira a cor flutuava em seus lábios, nas palestras diárias, que para todos os familiares era como se a visse também. Punha hoje o vestido verde, Ana Beatriz. Dizia aquilo um pouco para que não dessem conta da sua inferioridade. Mais ainda, para não inspirar compaixão. Porque a piedade alheia, a cada passo, a torturava. E Maria Alice tinha pudor de seu estado. Seria mais feliz se pudesse estar sempre sozinha, como agora, movendo-se como sombra muda pela casa, certa de não provocar exclamações repentinas de pena quando se confundia ou tropeçava, né, nas idas e vindas do cotidiano labor, se contundia. Machucou, meu bem. Doía mais a pergunta. Certa vez a testa sangrava diante da família assustada e do remorso de Jorge, que deixaram o móvel fora do lugar, mas teimava em dizer que não fora nada. E quando insistiam com vista presente, com visita presente, para que tocasse piano, era sistemática a recusa. Maria Alice é modesta, ela odeia exibições. Outro era o motivo. Ela muita vez bem que ardia em desejos de se refugiar no mundo dos sons para escapar aos mexericos de toda a gente. Mas como a remordia a admiração piedosa dos amigos, as palmas e os louvores vinham sempre cheios de pena e havia grosserias trágicas em certos entusiasmos, desde o espanto infantil por vê-la acertar direitinho com as teclas, a exclamação maravilhada de alguns. Muita gente que enxerga se orgulharia de tocar assim. Nunca Maria Alice o dissera, mas seu coração tinha ternuras apenas para os que não a avisavam de haver uma cadeira na frente ou não a preveniam contra a posição do abajur. Eu sei, eu já sei. E como tinha os outros sentidos mais apurados, sempre se antecipava
na descrição das pessoas e coisas. Sabia se era homem ou mulher, o recém-chegado, antes que se pusesse a falar, pela maneira de pisar, por mil e uma sutilezas. Sem que lhe dissessem, já sabia se era gordo ou magro, bonito ou feio. E antes que qualquer outro lia-lhe, todos estavam habituados em casa. Por isso, lhe falavam sempre em termos de quem via para quem via. E nesses termos lhes falava também. O livro abandonado sobre a mesa, o pensamento de Maria Alice caminhava liberto. Recordava agora o largo tempo que passara no instituto, onde a família julgara que lhe seria mais fácil aprender a ler. A comunidade sabia facilmente que os outros enxergavam, quais os que enxergavam, sem que nenhum deles se desse conta disso ou dissesse que enxergava. Pela simples linguagem, pela maneira de agir, o sabia. E ali começara a odiar os dois mundos diferentes. O seu, de humildes e resignados, cônscios de sua inferioridade humana, o outro, o da piedade e da Maria Alice. Maria Alice aconselhava. Ninguém conseguia entender como sabia ela indicar qual o sapato ou a bolsa que ia melhor com este ou aquele vestido. Quase sempre acertava. Assim, como ninguém sabia que, com o tempo, Maria Alice fora identificando as cores com sentimentos e coisas. O branco era como um barulho de água de torneira aberta. Cor-de-rosa se confundia com valsa. Cinza com maciez de veludo. Azul com serenidade. Diziam que o céu era azul. O que seria o céu? Um lugar, com certeza, tinha mil e uma ideias sobre o céu. Deus, anjos, glória divina, bem-aventurança, hinos e salmos. Nuvens que associava a ideia do veludo, mas mais própria do cinza, apesar de insistirem em que o céu era azul. Aquelas associações materiais, porém, não a satisfaziam. A cor realmente era o grande mistério. Sentira muitas vezes que o cinza pertencia a substâncias ásperas ou duras, que o branco estava no mármore duro e na folha de papel leve e flexível, e que o negro estava num cavalo que relinchava inquieto com um sopro vigoroso de vida, e na suavidade e beleza de um vestido de baile, mas era ao mesmo tempo a cor do ódio e da negação, a marca inexplicável da inferioridade. E agora Maria Alice voltava outra vez ao instituto e ao grande amigo que lá conhecera. Voltavam as longas horas em que falavam de Bach, de Beethoven, dos mistérios para eles tão claros da música eterna. Lembrava-se da ternura daquela voz, da beleza daquela voz, de como se adivinhavam entre dezenas de outros e suas mãos se encontravam, de como as palavras de amor tinham irrompido e suas bocas se encontrado, de como um dia seus pais haviam surgido inesperadamente no instituto e a haviam levado à sala do diretor e se haviam queixado da falta de vigilância e moralidade do estabelecimento, e de como, no momento em que as retiravam, e quando ela disse
que pretendia se despedir de um amigo pelo qual tinha grande afeição e com quem queria se casar, o pai exclamara horrorizado: "Você não tem juízo, criatura? Casar-se com um mulato? Nunca!" Mulato era cor. Estava longe aquele dia, estava longe o instituto ao qual não saberia voltar, do qual nunca mais tivera notícia e do qual somente restara o privilégio de caminhar sozinha pelo reino dos livros, tão parecido com a vida dos outros, tão cheio de cores. Um rumor familiar ouviu-se à porta. Era a volta do cinema. Ana Beatriz ia contar-lhe o filme todo, com certeza. O rumor, passos e vozes encheu a casa. "Tudo azul?" perguntou Ana Beatriz, entrando na sala. "Tudo azul", respondeu Maria Alice. Olha, eu quero interferir agora, porque a gente está indo para o final da live. Tudo bem? Eu sou John Herbert Jr., como ela já apresentou. Eu vou comentar e passar para a Eva algumas coisas aqui. No final aqui tem o público. do público que está interagindo. E antes da gente agradecer a Bracel e a essa iniciativa do Circuito Digital de Artes da Bracel ali, que vai incentivar e apoiar os artistas. E uma moça que perguntou dos projetos após a pandemia. A gente vai dar continuidade ao projeto que a gente está fazendo. Agora, é importante aqui, o Luiz Antônio Fracaroli está falando que, na verdade, nosso teatro envolve duas mulheres. Uma, a própria homenageada, Dona Adélia, grande ser humano. Outra, nossa prefeita à época da construção, Isabel Cristina Campanari Lorenzetti, nora de Dona Adélia, que fez realizar o projeto desse teatro maravilhoso. Nossa, é tão importante essa informação. E foi uma luta de 8 anos dali, etc, etc. Agora, aqui tem também a Rafaela Diogo pergunta se você tivesse um desejo para ser realizado, qual seria? Eu acho que essas coisas a gente pode responder numa próxima live que a gente fará para vocês. E também quando a gente for aí no ano que vem fazer nosso espetáculo, né? A Dilzaleia Oliver pergunta: querida Eva, quais as características para um bom texto cênico? Além de vários elogios aqui das fãs, Eva maravilhosa, etc, etc, essa artista tão incrível. Mas o principal é a gente agradecer a Bracel pela iniciativa, empresas como essa que fazem, que são importantíssimas para a cultura continuar acontecendo e a arte. Que a Associação Leonense de Apoio, de Incentivo à Cultura. E essa iniciativa maravilhosa que a Eva tem a honra de abrir para os artistas da região, num momento tão difícil. Mas ela queria saber a característica para descobrir um texto, quando você consegue se inspirar com ele, né? Da mesma maneira como eu me inspirei quando me preparei para a peça Blackout, quando eu de manhã fazia todos os dias, durante os 45 dias de ensaios, o Instituto, de olhos vendados. Vocês devem ter visto fotos até. De tarde eram os ensaios, discutindo, comentando e nos orientando sobre os objetivos do autor e daquele texto, né? E de noite, ainda umas tarefas complicadas, como a que o Antunes me deu,
Olha e que só, foi pô. básica. Aí era de manhã, no instituto. Essa é a minha formatura. Foi dar a volta no quarteirão com o uso da bengala, olhos vendados e sem derrubar nenhuma lata de lixo. E ó, quem foi assistir o espetáculo? Pois é, o Pelé, da Um dos época. nossos reis. Nossa, pois é. Então, mas é isso, é a inspiração, né? Como esse texto lindo do Eurípides Lessa, né? Quando você lê, se inspira e sente todas as suas objetividades, né? Seu desejo tão grande de que a desigualdade social no nosso país diminua, né? Que não haja tanta desigualdade assim, né? Que torna esse nosso momento tão difícil, né? Para tanta gente, e que nos faz lembrar a palavra solidariedade. Obrigada por nos receber aqui no teatro e esperamos estar pessoalmente com vocês sempre que possível. Obrigado.